Ezequiel 22, nós vamos ler versículos 30 e 31, que diz assim a palavra do Senhor: Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Eu quero enfatizar na mensagem dessa noite, o versículo 30, que nos diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Mas a ninguém achei. Até aqui, que Deus nos abençoe com a sua santa palavra. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Eu quero meditar com os irmãos esta noite, esta mensagem cujo título é Deus procura uma pessoa. Deus procura uma pessoa. Esse texto, ele nos remonta a muitos momentos, porque os cristãos, em especial, especialmente os evangélicos, citam quase que de cor esta frase sobre o homem que se coloca na brecha. Esse texto que fala: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha. Ele é muito conhecido de todos nós. O livro de Ezequiel, ele é um livro singular na Bíblia Sagrada, porque Ezequiel, ele é um profeta levantado por Deus num momento de grande tensão da história do povo de Israel. Ezequiel é um profeta de linhagem sacerdotal, seu pai era sacerdote, e ele teve seu ministério, o início dele, aproximadamente no ano 593 antes de Cristo. Então vocês imaginam que tempo era esse? Ano 593 antes de Cristo, começa o ministério de Ezequiel, e Deus o chama para ser profeta. E ele transmite o recado de Deus para a nação de Judá. Naquele momento, já havia acontecido o que anteriormente outros profetas haviam predito, que o reino de Israel se dividiria por causa da desobediência do povo do Senhor. A não observância da lei de Deus fez com que Roboão, filho de Salomão, Roboão, neto do rei Davi, ele operasse segundo o conselho dos novos e não dos anciãos e dos sábios. E ele colocou pesado encargo sobre a nação, pesado jugo sobre a nação de Israel, de modo que os impostos ficaram insuportáveis. E uma crise política então cindiu a nação. Israel, que eram 12 tribos em uníssono, passou a ser 10 tribos do norte e 2 tribos no sul. Judá e Benjamim, um remanescente no sul, reino do sul, e as outras 10 ao norte. E a palavra do Senhor nos diz que o reino do norte se desviou de uma forma drástica, de uma forma vergonhosa, ao ponto de, mesmo ouvindo rumores de que os assírios, temíveis assírios, guerreiros impiedosos, guerreiros que quando sitiavam uma cidade, faziam um terror ao entorno dela, eles chegavam a decapitar os seus guerreiros e espetá-los e mostrar como troféu nas suas muralhas. Quando os assírios vieram sobre o reino do norte, eles não buscaram no Senhor o socorro, eles continuaram na vergonha dos seus pecados.
E o reino do sul, vendo o reino do norte sucumbir, ao invés de orar pelo reino do norte, diziam: bem feito pelo que está acontecendo a eles. Eram irmãos vendo o juízo caindo sobre irmãos e tendo uma manifestação de não amor diante de um fim tão trágico. Imagine como foi isso. Pois os assírios vinham sobre o reino do norte e levavam milhares e milhares de pessoas para o cativeiro. Muitas e muitas pessoas foram para o cativeiro. E eles não foram de qualquer forma, porque a caminhada era de aproximadamente 600 a 700 quilômetros de distância. E esse povo foi manietado, acorrentado, alguns deles trazidos como animais. E no caminho eles choravam, arrependendo-se dos seus pecados, porque foi por isto que o Senhor os entregou nas mãos dos assírios. No entanto, a lição do reino do norte ter sido levado pelos assírios não foi suficiente para o reino do sul. O reino do sul, no momento de grande prosperidade, de uma economia longeva, de uma estabilidade, cai na prática do pecado e Deus começa a levantar profetas e o reino do sul não dá ouvidos. Outros profetas foram contemporâneos a Ezequiel, como por exemplo o profeta Jeremias. O profeta Jeremias é conhecido na Bíblia Sagrada pelo lamento dele, o choro de Jeremias. Existe o livro de Jeremias e existe o livro Lamentações de Jeremias. O lamento dele porque ele viu, Deus revelou para ele a queda do reino do sul. Ele entregou a mensagem, mas mesmo assim o povo não se converteu. Acho que está um pouquinho alto aqui para mim, por gentileza. E juntamente com Ezequiel, com Jeremias, outros mais profetizaram sobre este fim derradeiro de Judá. Ezequiel profetiza que Judá vai cair nas mãos da Babilônia, mas o povo não deixa a idolatria, eles não abandonam os seus ídolos, eles continuam na prática do pecado, eles continuam observando o culto aos ídolos dentro das suas casas. Ezequiel aponta de que o juízo do norte está cada vez mais próximo, que está à esquina, está para chegar. Obrigado. Som. E cada vez mais que Ezequiel profetizava, as pessoas diziam: há outros profetas com outra opinião, nós vamos ouvir a eles. Irmãos, que coisa difícil é quando Deus levanta um mensageiro para entregar a sua mensagem, mas há mensageiros que querem agradar ao povo, e o povo segue a estes mensageiros e não aquele que Deus levantou. E geralmente o povo escolhe ouvir os mensageiros da prosperidade em tempos de aflição. Nós vivemos em tempos iguais a esses, que o mundo está sofrendo, e há pessoas se levantando, dizendo: assim diz o Senhor, e uma mensagem que não tem nada a ver com o momento. Nós vivemos um tempo parecido, um tempo igual, e as pessoas perguntam: a quem nós vamos dar ouvidos? Com quem está a verdade? E a palavra do Senhor nos ensina que Ezequiel significa o nome fortalecido por Deus, um profeta levantado por Deus na força do Senhor, de linhagem sacerdotal. Ele conhece o que é a santidade de Deus. Ezequiel, ao longo do livro, ele fala sobre o ambiente do culto, da adoração a Deus. Ele tem um mapa, ele descreve para o povo como que deve ser o templo do Senhor em Jerusalém. E é uma profecia para a posteriori, e este livro nos ensina algo especial, pois dos capítulos 1 ao 28,
as profecias estão em ordem cronológica do juízo de Deus sobre o reino de Judá. A palavra do Senhor nos ensina, em 2 Reis, capítulo 24, que enquanto Ezequiel profetizava sobre o juízo dos babilônios que viria sobre o reino de Judá, as pessoas escolhiam ouvir a outras pessoas. Judá caiu nas mãos da Babilônia, de modo que 10.000 israelitas, 10.000 habitantes de Judá foram transportados do reino do sul para a Babilônia, e dentre estes que foram transportados estavam Ezequiel e a sua esposa. Imagine o que é o coração de um homem desse, que Deus deu a visão de que aquele reino cairia, ele entregou a mensagem, o povo escolheu não ouvir a ele, mas ouvir a outros, e agora ele vai viajando junto com o povo, sendo levado cativo para a Babilônia. Ezequiel tem uma mensagem para um povo antes de cair nas mãos da Babilônia, e depois, durante o cativeiro babilônico, porque a palavra do Senhor nos ensina ao longo do livro de Ezequiel, que enquanto o povo estava no cativeiro babilônico, falsos profetas se levantavam, mesmo no contexto do cativeiro, dizendo que Deus em breve iria libertar o povo e todos eles voltariam para Jerusalém. E Ezequiel dizia: isto não é verdade. Deus não mandou dizer isso. Eles estão falando da cabeça e do coração deles, eles estão iludindo vocês. Nós estamos sob castigo de Deus, nós devemos nos arrepender, porque não é verdade isso. Mas estes falsos profetas iludiam a nação de Israel no cativeiro, dizendo: o socorro virá em breve você estará cantando em Jerusalém. Quando de repente o livro nos conta que por volta do ano 586, de Judá fugiu do cerco babilônico e foi até o cativeiro babilônico e informou que o restolho que havia de Jerusalém, que as pessoas tanto diziam: vocês vão voltar para lá, essa pessoa que fugiu do cerco disse: agora acabou tudo, porque os babilônios chegaram e derrotaram e dizimaram Jerusalém. Ela não existe mais, ela está entregue aos chacais. E Ezequiel então disse: não falei para vocês? Não disse para vocês? Este é o contexto dessa expressão que nós acabamos de ler no versículo 30, quando nos diz: o Senhor Deus, busquei entre eles quem? Entre os habitantes de Jerusalém, as pessoas que haviam ficado em Judá. O Senhor Deus está dizendo para o profeta Ezequiel, para comunicar a toda a nação que estava no cativeiro: busquei entre eles os habitantes de Jerusalém. Quantas pessoas, meus irmãos? Um homem. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, ou outras versões dizem que construíssem um muro, um homem que construísse um muro, impedindo a entrada dos inimigos, a tomada deles. Eu busquei um homem que tivesse um caráter íntegro e que zelasse por Jerusalém, e se colocasse na brecha, tapando a brecha, não permitindo que esse fim derradeiro acontecesse. Mas a ninguém achei. Meus irmãos, vocês entenderam o teor da mensagem? Quem está dizendo é Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus soberano, o Deus que a todos conhece, o Deus que, como nós lemos no Salmo 139, as trevas e a luz para ele são a mesma coisa, o Deus que tudo vê,
O Deus que quando procura, acha. O Deus que quando veio ao jardim do Éden e perguntou a Adão, onde estás? Não teve como Adão se esconder, porque Deus encontra quando ele procura. O Deus que quando procurou por Elias na caverna, ele encontrou. O Deus que a tudo vê, cujos olhos perscruta toda a terra. Deus procurava quantas pessoas? Um homem. Uma pessoa. O Deus que tem todo o poder, inclusive o poder de encontrar o que nós não encontramos. Uma coisa é eu, homem, carne, pecador, morando aqui em São Paulo há 7 meses, dizer para vocês que eu procurei um médico, um endereço e dizer para vocês, eu procurei na cidade toda. É impossível, você vai dizer. São Paulo é gigante, pastor, e você está morando há pouco tempo, talvez o senhor precise de ajuda, nós podemos ir juntos, e nós vamos encontrar, faz sentido, mas quando Deus diz na sua palavra, eu procurei, e eu não achei, não há ninguém que possa dizer, procure novamente, Senhor, porque talvez o Senhor não tenha observado bem, não há essa possibilidade, porque é o Deus Todo-Poderoso que a tudo conhece, a todos vê, e Ele tem poder de achar a agulha no palheiro, e Ele diz na sua palavra, eu só queria achar uma pessoa, e eu não a encontrei. E eu não a encontrei. Por isso, Jerusalém ruiu, porque se tivesse uma pessoa, eu usaria. Se eu encontrasse uma pessoa, seria o suficiente. Seria o suficiente. Você se lembra da oração de Abrão, quando o Senhor veio a ele e compartilhou que iria destruir Sodoma e Gomorra? Abrão se coloca na presença do Senhor como um mercador, um comerciante, tal como ele era, possuidor de gado, de bens, fazia na Mesopotâmia antiga. Começava por um cálculo maior e vinha diminuindo, até chegar a um valor ínfimo. E Abrão diz, Senhor, tu hás de destruir Sodoma e Gomorra? Se nela houver 50 justos, o Senhor a destruirá. E Deus diz, Abraão, se eu encontrar, tão certo, se eu encontrar 50, não destruirei. Senhor, e se o Senhor encontrar lá 40? Deus diz, Abraão, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra, se lá eu encontrar 40 justos. Senhor, não me tenha por cansativo. Se tu encontrares lá 30, Senhor, e ele vem diminuindo, e o Senhor Deus diz, Abrão, eu não vou destruir por causa de 30 pessoas, Deus disse, se tiver uma pessoa, Deus disse, se tiver um justo lá, certamente eu não destruirei. E pela oração de Abrão, Deus, na sua soberania, no seu poder, o Deus que nos inspira a orar, Deus tira Ló de Sodoma e Gomorra, e o juízo vem sobre aquelas cidades. Deus, quando procura um homem, Ele acha. Deus, quando procura uma pessoa, Ele acha, Ele tem todo o poder. Agora, qual é a seriedade deste texto, meus irmãos? Porque ele diz, meditemos nele, é o Senhor Deus Todo-Poderoso dizendo, busquei, não é estou buscando, não vou buscar, é eu até o momento presente, eu atuei olhando, contemplando, perscrutando, busquei, agi, contemplei, não achei, busquei. A conjugação desse verbo ela nos traz uma preocupação, e a minha oração é essa, Senhor, será que a tua mensagem para nós nesses dias é essa também? Busquei, e algo está para acontecer com a humanidade, com o Brasil, com São Paulo, porque o Senhor está permitindo tanta coisa acontecer nesta nação,
Será que a mensagem do Senhor é: até o presente momento eu busquei e eu não encontrei? Nós devemos ficar preocupados, porque há muitos falsos profetas dizendo: vai passar em nome de Jesus e você vai passar por cima das águas, não são de Deus. E nós precisamos de quebrantamento. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim. Nós precisamos entender que o homem, a pessoa a qual Deus procura, não é uma pessoa que se coloca para os homens, mas é para Ele. Deus busca uma pessoa para si, que viva para a sua glória, para o seu louvor, para o seu aprazimento. E eu faço a pergunta para vocês essa noite: você tem a preocupação de ser essa pessoa agradável a Deus, que Ele, olhando por sobre esses milhões de habitantes da cidade, Ele possa dizer: encontrei tal pessoa, busquei uma pessoa perante mim, encontrei tal pessoa? Porque para Ezequiel, no cativeiro, ele está dizendo: sucumbiu porque eu busquei uma pessoa que agisse tapando a brecha, que erigisse um muro, mas não encontrei tal pessoa que agia dessa forma, que vivesse perante mim, para que eu não a destruísse, mas a ninguém encontrei. Quem está falando é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele cujo olhar todo vê. Ele procurou um homem, uma pessoa, ele não encontrou tal homem. Essa noite eu gostaria de meditar com vocês a preocupação que eu tenho, porque eu quero ser uma pessoa nessa geração, a qual Deus encontra. Eu quero ser essa pessoa, e eu quero desafiar você a orar dessa forma também essa noite, em nome de Jesus. Porque o mundo está à bancarrota, com pandemia, com escândalos políticos, escândalos religiosos, CPIs e tantas coisas, e o mundo pergunta: em quem nós vamos confiar? A quem nós vamos ouvir? A quem nós vamos dar crédito? As pessoas estão cansadas dos noticiários, as coisas são as mesmas semanas após semanas. Nós precisamos levantar como arautos, meus irmãos, das boas novas de Deus e trazer o recado de Deus para este mundo. E Deus procura usar uma pessoa, uma única pessoa, meus irmãos, somente uma pessoa. Deus pode usar uma multidão, mas no seu total poder, Ele mostra na história que Ele só precisa de uma pessoa. E analise bem isso. Quando eu digo Ele precisa, não é que Deus depende, é que Deus, Ele usa, segundo a sua graça maravilhosa, pessoas simples e comuns, em lugares simples e comuns, para o louvor da sua glória. A história nos conta sobre a vida de um homem. Eu quero meditar com vocês aqui. Nos Estados Unidos, no dia 5 de fevereiro de 1837, numa região chamada Northfield, região fria, nasceu um garoto, o sexto filho de 9 filhos de um casal. E o nome dado a ele foi Dwight Lyman Moody. Em 1837, essa família recebe esse garoto. Passado algum tempo, vêm outros 3, e então, esse casal, com 9 filhos, vivendo os desafios numa cidade gélida, sofre uma notícia aterradora, porque o pai de família não largava os vícios, viciado em uísque. Ele tomou uma dose de uísque que seu coração não suportou, e ele veio a ter um infarto na frente da família. E então aquela viúva, com os seus 9 filhos, chora sepultando aquele homem. Mal tinha
acabado de sepultar o homem, os credores vieram àquela casa, porque aquele homem estava envolvido com bebedices, com jogos e com tantas coisas, e eles começaram a tirar coisas da casa dessa mulher, de modo que limparam a casa. E alguns deles tentaram levar crianças também, porque não era suficiente o que havia ali. E diz os historiadores e biógrafos de Moody, que aqueles credores que entraram em casa, até a lenha que estava guardada para o frio, o inverno frio de Northfield, foi levada, e aquela família ficou à miséria. E quando vieram os parentes para consolar aquela viúva, o conselho foi esse: dê os filhos, porque você não vai conseguir cuidar deles. E aquela mulher abraçou os filhos e disse: Deus ampara o órfão e a viúva, e Deus vai me socorrer. E orou pelos seus filhos. E naquela vida dura, difícil, esse garoto cresce, com o pai falecido. Numa conversa, a mãe faz ele prometer para ela que ele jamais colocaria uma gota de álcool na sua boca. Disse: você viu o fim que teu pai teve, você vai prometer para mim. E ele fez esse compromisso com a mãe dele. Mas o desejo que ele tinha no coração de sair da miséria era tão grande, que ele admirava muito um tio que se mudou de Northfield para Boston e começou uma sapataria. E Moody então disse para a mãe: mãe, eu vou mudar para Boston, vou começar a trabalhar com meu tio. Ela disse: teu tio ele não é muito afeito a você, é melhor você ficar por aqui. Mas ele fez a malinha dele e com 17 anos mudou-se para Boston. Chegou na grande cidade de Boston, não conhecendo nada nem ninguém, maltrapilho. Foi à casa do tio, o tio quando o viu o repreendeu. O que você está fazendo aqui? Ele disse: eu vim trabalhar com o senhor, eu quero ser rico, cansei da pobreza e da miséria. Eu vou dar um rumo na minha vida. E o tio então disse para ele: negócio é o seguinte, você pode me ajudar na sapataria desde que você prometa para mim uma coisa. E andou com ele algumas quadras e disse: está vendo aquela igreja? Você vai prometer para mim que você não vai me dar um problema, porque eu tenho um bom nome aqui. E você vai para a escola dominical daquela igreja sempre. Você está entendido, Moody? E ele meneou a cabeça dizendo que sim. E ali ele ficava embalando os sapatos, e aos finais de semana ele ia para a escola bíblica dominical. E diz-nos a história que ele chegou na escola bíblica tímido, tinha um corpo volumoso, que as pessoas caçoavam dele, e ele ficou ao fundo, e o professor observou aquele garoto. E ao final da aula perguntou o nome dele, perguntou onde ele morava e o que ele fazia, e ele disse. O professor ficou incomodadíssimo e passou a noite orando por ele. Na segunda-feira o professor foi incomodado enquanto orava para ir até a sapataria para ver Moody. E quando chegou lá disseram para ele: o garoto que o senhor procura está lá no fundo embalando os sapatos. E aquele professor de escola dominical chamava-se Edward Kimball. Adentrou um corredor e foi até o fundo da sapataria, e lá encontrou o garotão de 17 anos embalando os sapatos. E aquele homem trêmulo disse: Moody, eu vim aqui porque eu tenho um recado de Deus para você. Moody prontamente soltou o que ele estava fazendo e colocou-se de pé e tirou o chapéu e segurou o peito com tamanha reverência por aquela palavra, porque nunca ninguém tinha dito para ele: Deus tem uma mensagem para você. Edward Kimball disse: Deus enviou seu filho ao mundo para morrer numa cruz pelos seus pecados. Ele te ama, Moody. Moody, você não acha que por tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, ele merece o teu amor, Moody? E ele disse que sim. E o homem disse: então eu quero orar por você, para você entregar sua vida ao Senhor Jesus agora. E Moody orou com ele ali, não sabendo muito o que significava aquilo, mas o Espírito Santo impactou o coração dele pela primeira vez. E o professor de escola dominical foi embora, e ele continuou o seu trabalho, incomodadíssimo pela oração que ele fez, e não vendo a hora de voltar à próxima escola bíblica. No próximo domingo, Moody chegou na igreja, e disse para as pessoas que ele queria ajudar. Ele queria começar a ajudar, e não davam liberdade para Moody. Naquele tempo,
as pessoas elas alugavam os bancos da igreja e colocavam placas de latão com o nome da família que alugava cada banco para manter o funcionamento da igreja aberto. Moody, olhando o primeiro banco, disse: eu quero alugar esse banco. Custou o salário todo dele, ele alugou o banco. Saiu pelas ruas, e a todas as crianças e adolescentes que ele encontrava, maltrapilhos, mal cheirosos, famintos, descalços, ele trazia e colocava no banco. As pessoas não concordavam. No próximo domingo, Moody foi e alugou o segundo banco. Depois alugou o terceiro, alugou o quarto banco, e as pessoas ficaram preocupadas. E ele foi o superintendente da escola bíblica dominical e disse: eu quero dar aula de escola dominical. E o homem disse para ele: olha, aqui é o seguinte, todo professor tem aluno, e todo aluno tem professor. Se você conseguir aluno, você tem classe. Moody saiu e voltou com 18 crianças, e disse: agora tem uma classe. Quem é o professor? Eu vou arrumar um professor. Porque ele não sabia ler direito, não sabia falar direito. O inglês de Moody era igual ao português para o Mod, para o Que e para o Via. As cartas dele até hoje são indecifráveis. E então as pessoas ficavam incomodadas, mas admiradas, porque aquele garoto, que agora estava com seus 19 anos, vivia alugando bancos da igreja com seu próprio salário, trazendo pessoas das ruas para assentar na igreja, com o seu provento, e ele escolhia professores e dizia: eu pago sua passagem, eu pago a sua refeição, eu pago sua hospedagem, venha dar aula para os meus convidados. E as pessoas vinham. Num dado momento, alguém chegou para ele e disse: Moody, na igreja não dá mais, porque o tanto de gente que você está trazendo, não cabe na igreja. Moody saiu pela cidade procurando um galpão para alugar, e ele encontrou. O galpão era utilizado para boate em tempos, e para bebedice, noutros, e Moody disse: eu vou limpar esse lugar, eu vou encher ele de gente para aprender a Bíblia Sagrada, assim como eu aprendi. Aprenda uma coisa: Deus geralmente chama a gente para trabalhar na sua obra, numa tarefa em que nós fomos cativados pela primeira vez ouvindo a palavra do Evangelho. Quem ouviu uma música cristã e foi tocado por ela, com certeza vai querer cantar para alguém ouvir também. Quem ouviu uma bela pregação bíblica, vai querer pregar para alguém. Quem foi aconselhado biblicamente, vai querer tornar-se um conselheiro para levar outros a Cristo. E Moody, por ter sido ganho numa classe de escola bíblica, porque queria trazer alunos. E a história nos diz que ele varria o salão, removia as pipas de cerveja para o lado, e então enchia de crianças, e aí entravam os professores. Mas num dado dia, contabilizaram quantas pessoas Moody estava colocando naquele salão, e chegaram à soma de 600 pessoas. Um garoto de 19 anos de idade. E o tio dele vendo todo esse movimento, e perguntava: qual é o seu sonho, Moody? Ele dizia: meu sonho é ficar milionário, mas eu sou crente, e eu vou usar o meu dinheiro para a glória de Deus, eu vou trazer gente, eu vou alugar banco, eu vou alugar imóvel, e eu vou colocar gente lá para ouvir a palavra do Senhor. Aconteceu que certo dia, um dos professores que ele havia chamado para dar aula para suas crianças, ficou enfermo e não pôde ir. E então disseram para ele: é com você, Moody. Ele então, trêmulo, pegou a Bíblia numa mão, a lamparina na outra, e as pessoas tinham medo dele queimar a Bíblia, de tanto que ele tremia lendo a Bíblia, ele ia errado e balbuciava, mas ele conseguiu falar de Jesus algumas palavras. E ele então foi para casa chorando e dizendo: Senhor, dá-me a graça de poder transmitir a mensagem do Senhor para as pessoas, porque eu não sei, Deus. Eu preciso comunicar Jesus para as pessoas, eu tenho que fazer isso, Senhor, me ensina, Deus. E chorava com a Bíblia aberta. Meus irmãos, esse homem saiu pelas ruas da cidade, e até açúcar no bolso ele levava
para chamar as pessoas, as crianças, para a escola dominical dele, que funcionava de manhã, de tarde e de noite. A fama dele correu de tal forma que quando o presidente Abraham Lincoln visitou aquele lugar, perguntou: há algum lugar interessante para eu conhecer aqui? Uma pessoa disse: o senhor precisa conhecer a classe de Dwight Moody. E quando o presidente Lincoln entrou lá, encontrou mais de 1.600 pessoas ouvindo a palavra de Deus, e Moody no meio delas. A história nos conta que Moody acordava cedo, limpava o espaço, saía pela rua convidando pessoas. Às 14 horas, quando ele voltava, o salão estava cheio, e ele falava de Jesus para as pessoas. Após um ano, Moody tinha 80 classes com mais de 2.000 pessoas. Então, ele começou a ser convidado para falar noutras localidades, e o Senhor levou Moody para morar numa outra cidade, a cidade era Chicago. Moody agora tinha 23 anos e trabalhava para realizar o seu sonho, ser um homem rico de negócios em Chicago. Concomitante, levando a palavra de Deus às outras pessoas. Todavia, Deus procurava um homem e encontrou. Encontrou como? Chicago estava sucumbindo num incêndio. A cidade precisava ser reconstruída. E esse jovem clamava a Deus para ser usado por Deus. O primeiro impacto que ele teve foi quando um professor de escola bíblica dominical que trabalhava com ele, estava com tuberculose e veio até ele e disse: Moody, eu vou morrer. E você não sabe a tristeza que eu tenho, Moody, porque eu trabalhei com você ensinando a Bíblia para crianças, para moças, e elas estão nas ruas, Moody. Não há transformação, não há diferença. Elas entram, elas ouvem, elas saem e vivem as mesmas coisas, Moody. Moody, eu vou morrer de tuberculose, eu vou voltar para Nova York para ficar com minha família e vou morrer. E eu não levei uma pessoa a Cristo Jesus. E Moody então ficou impactado com aquilo e disse: nós vamos visitar cada uma das suas alunas. E eles passaram o dia visitando aquelas garotas, e ao final do dia, todas elas haviam confessado a Cristo Jesus como Salvador. Foram para a estação ferroviária despedir do professor, e ele disse: a partir de agora vocês não me encontrarão mais, porque eu estou para morrer, mas nós nos encontraremos nos céus. E então o Espírito Santo desceu sobre aquelas moças, e elas se comprometeram: nós também vamos pregar o Evangelho, assim como vocês nos ensinaram. E então começou uma obra de Deus ali, e Moody foi tremendamente impactado por aquilo. O segundo impacto que ele teve foi quando ele pregou num domingo sobre a salvação e disse para as pessoas: eu gostaria que vocês meditassem durante a semana, e domingo que vem nós vamos orar para que vocês entreguem a vida de vocês ao Senhor Jesus. Só que durante a semana um desastre aconteceu na cidade, e muitas aquelas pessoas que ouviram a pregação vieram a falecer, e ele aprendeu que a mensagem do Evangelho é urgente e emergente, não dá para postergar, é para hoje, é para já, é para agora. Diante de tamanho impacto, Moody então ouviu um pregador chamado Henry Varley dizer a seguinte frase: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com e através de um homem totalmente entregue para Ele. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com e através de um homem totalmente entregue a Ele. Moody voltou para casa e conversou com a sua esposa: Emma, eu ouvi uma pregação que aquele homem disse que Deus não precisa de 100 pessoas, Ele não precisa de 50 pessoas, Deus não precisa de 10 pessoas, Ele só precisa de uma pessoa. Emma, eu sou um homem. Aquele homem disse: Deus só precisa de um homem, eu sou este homem, e com todas as forças que há em mim, eu serei este homem. E Deus ouviu a oração de Moody.
E ele foi pregar numa igreja metodista. E lembre-se, Moody não era diácono, não era presbítero, não era pastor. Ele era um homem. Com toda a paixão ele pregou, e ao final da pregação, 2 senhoras vieram até ele e disseram: Moody, nós estamos orando por você. Ele disse: amém, glória a Deus, muito obrigado. Mas elas disseram: nós estamos orando por você, para que você seja cheio do Espírito Santo. Ele falou: por que vocês não oram pelos outros? Ficou entristecido, ficou chateado com aquela declaração. Ora pelos outros, já sou pregador. As mulheres disseram: nós vamos orar, e Deus vai ouvir a nossa oração. Você precisa, Moody, de algo da parte de Deus. E ele ficou com aquilo na cabeça, e viajou para Nova York para pregar. E andando pela rua perguntou: Deus, eu não sou uma pessoa totalmente tomada pelo Espírito Santo? E ali então no seu coração Deus apontou: você quer ser milionário, um homem de negócios, Moody. Renda-se, Moody, renda-se. E ali então ele disse: Senhor, a partir de agora eu não quero mais ser um homem rico e milionário, eu quero ser um homem cheio da tua presença, eu quero ser o homem que o Senhor procura. E o Espírito de Deus veio sobre Moody no meio da rua, e ele teve que entrar num quarto e passar a orar e ficar em silêncio. Mas o dono daquela hospedagem disse que ele entrou, fechou a porta do quarto e orava: ó Deus, encha-me de ti, para que eu seja este homem, Deus. Eu quero ser este homem, Deus, encha-me do teu Espírito. E de repente, Moody, do chão, prostrado, orava: ó Deus, basta senão eu morro, basta senão eu morro. E este homem saiu dali para incendiar o mundo para a glória de Deus. Dwight Moody levou mais de 500.000 pessoas a conhecer a Jesus Cristo e a confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Um homem levou mais de 500.000 pessoas. Meus irmãos, este homem foi tremendamente impactado. Tremendamente impactado. Muitos dos hinos que nós cantamos foram compostos durante as cruzadas de Moody. E ele não era pastor, não era presbítero, não era diácono, ele era um homem que disse: Deus, se o Senhor procura, me ache, Deus. Eu quero ser este homem. Eu quero ser este homem. Irmãos, nós não podemos passar pela vida, e principalmente por este tempo que o mundo está, sem sermos esta pessoa quem Deus procura. Olha para o mundo, olha para o que as pessoas ouvem, há esperança, olha o semblante das pessoas nas ruas, elas precisam de Cristo. E qual era a tática de Moody? Na rua ele abordava pessoas e dizia: eu quero orar por você. Pessoas diziam: eu não preciso de oração. Ele dizia: mas eu preciso orar por você, eu quero orar por você. Certa vez uma criança faltou na escola bíblica dele, e ele perguntou: por que você não veio? E o garotinho disse: porque eu sou violentado pelo meu pai. Meu pai bebe muito. Aquele bebe muito entrou no íntimo de Moody, e ele foi até a casa do menino, e viu o lixão que o menino vivia, pegou todas as garrafas que ali havia, e numa fúria Moody quebrou, e saiu pela rua, arrastando o menino, triunfantemente levando-o para a igreja. De repente, um recado soou na cidade de Chicago: o homem mais bravo e perigoso está atrás do Moody, quer matar ele. E o homem encontrou-se com o Moody no meio da rua e disse: por que você quebrou as minhas bebidas? Eu agora vou dar uma lição em você, eu vou quebrar a tua cara, eu vou provar para todo mundo que comigo ninguém mexe e na minha bebida ninguém toca. Moody disse: você pode fazer o que você quiser comigo, mas antes eu quero orar por você. E quando Moody levantou a mão e começou a orar, o Espírito de Deus veio e convenceu aquele homem de modo que ele caiu de joelhos e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não sou como este homem.
E o Senhor salvou aquele homem e toda a sua família. Uma garota fugia de Moody, fugia dele, e ele corria atrás dela para que ela voltasse para ouvir a palavra de Deus. E ela entrou num barraco e mergulhou debaixo da cama. E quando ela mergulhou, ele tinha um corpo robusto, foi junto dela e pegou o bracinho dela e puxou e disse: eu não vou te deixar, eu não vou te perder, porque Deus me deu você para ouvir a palavra dele, você será uma mulher de Deus. Aquela garotinha ouviu a mensagem daquele dia. Tempos depois, o neto de Moody estava pregando na grande cidade de Los Angeles, e uma senhora veio e disse: eu sou neta daquela menininha que o teu avô pregou o evangelho, tirando ela de debaixo da cama, e quando ele puxou o bracinho dela, não foi só o braço dela, ele tirou toda uma fila da nossa família das chamas do inferno. Hoje todos tememos a Deus. Meus irmãos, Deus procura uma pessoa. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com e através de uma pessoa totalmente entregue a Ele. E esse texto nos diz: procurei um homem. Essa noite Deus está à procura de uma pessoa. Será você essa pessoa? Convido você nesse momento a se colocar em pé, nós vamos orar. Cabeça curva, olhos fechados, faça a sua oração neste momento. Você tem desejo de ser usado por Deus, nesta geração, de trazer uma mensagem de esperança para as pessoas, de mudar o curso, mudar a sorte de famílias. O Senhor disse: busquei um homem. Podemos dizer: busquei uma mulher também. Essa noite, renda-se à presença do Senhor. O que Deus pode fazer aqui no Bom Filhole através de uma pessoa. Não há nenhuma história assim aqui. Essa história está para ser escrita. E eu creio que Deus pode nos usar para louvor da sua glória. Por isso eu convido você a fazer essa oração: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero passar a vida somente trabalhando, pagando contas, e essa rotina. Eu preciso ser esta mulher, eu preciso ser este homem. Senhor, ensina-me a falar de Jesus. Senhor, ensina-me a orar pelas pessoas. Dá-me amor pelas pessoas. Usa-me para o louvor da tua glória. Ó Deus, graças te damos por tua palavra esta noite, porque em tempos difíceis o Senhor usou Ezequiel. Quando havia profetas dizendo em nome de Deus coisas que Deus não dizia, o Senhor buscava uma pessoa. Senhor, nesses dias que as pessoas estão tão confusas, oramos, ó Deus, pedindo do Senhor orientação e poder, ó Deus, para sermos relevantes neste mundo. As notícias, quando nós chegarmos em casa, serão terríveis nos noticiários, nos jornais. Mas na tua palavra nós temos a melhor notícia de todos os tempos. Ensina-nos, ó Deus, a pregar o evangelho às pessoas do Jardim Bom Filhole. Ensina-nos, ó Deus, a trazer pessoas ao conhecimento de quem é Jesus Cristo, pela unção do Espírito Santo. Ensina-nos, ó Deus. O Senhor procura uma pessoa. Ó Deus, se uma pessoa neste auditório disser: eis-me aqui, Senhor, tu poderás usá-la para o louvor da tua glória. Portanto, ó Deus, aplica a tua palavra no nosso coração esta noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.